Sem Limites, com Fernando Antônio. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil! Olha, o programa de hoje, a pessoa que vai participar comigo, eu tenho uma admiração grande, é um grande empresário da cidade de Campina Grande, um homem que já viajou esse país inteiro, ele é um grande líder, tá certo? Trabalhou com marketing multinível, de vez em quando ainda trabalha, mas atualmente ele se especializou exatamente na tecnologia, no estudo da inteligência artificial, e ele criou um aplicativo de suma importância. Alô prefeitos, alô gestores de todas as cidades, prestem bem atenção no programa de hoje, porque esse cara criou um aplicativo que com certeza vai facilitar a vida de muitos gestores. Na verdade, eu acho que todo gestor deveria realmente adquirir esse aplicativo e ter na sua gestão, porque vai melhorar muito aí o trabalho na cidade. Meu querido José Costa, empresário de Campina Grande. Boa tarde, Zé Costa, que alegria ter você comigo aqui no programa. Mais uma vez, porque você esteve comigo uma vez em outro veículo, né? Também falando de outro negócio. Você é um cara que não para, está sempre antenado. Vamos começar com o seu boa tarde e suas considerações iniciais. Boa tarde, Fernando. Como é que está chegando o meu áudio aí? Perfeito. Beleza, eu coloquei o fone de ouvido que para mim ficou melhor aqui. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez aí e obrigado pelas considerações que você fez em relação à minha pessoa. Eu gosto sempre de citar do meu passado a passagem pela Varig, de Ação Aérea Rio Grandense, que foi ali o marco na minha vida, né? Foi onde eu consegui ser bem socializado no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, da Paraíba para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para o mundo. Então a minha passagem pela Varig é só alegria, excelentes recordações, e foi o que ativou aqui o Tico e Teco, né, para esse mundo da informática, foi isso aí. Então eu quero agradecer muito aí pela participação, pela oportunidade que está me dando aí de divulgar uma ferramenta tão importante, e nós que vimos desenvolvendo, a gente se deparou com situações interessantes, né? A gente criou, chegou à conclusão que era aquela coisinha desse tamanho, falei, cara, o que é que isso vai adiantar? Tem pouca tela. Rapaz, à medida que a coisa foi sendo treinada, utilizada, meu amigo, até hoje nós não conseguimos ainda alcançar até onde um aplicativo tão simples pode ir numa gestão municipal. Então é uma alegria muito grande e um agradecimento aqui, gratidão, mais uma vez, pela oportunidade de estar com você aqui. Estamos juntos. Muito bem, a partir de agora, linhas liberadas. Você que quer fazer alguma pergunta a José Costa, você que quer fazer o seu comentário, vai lá no chat, no canal do YouTube Difusora 1, participe, esse programa é feito para você e com você. Zé Costa, meu amigo, mais uma vez agradecer a você por essa participação. Veja só, quando você conversou comigo a respeito desse aplicativo nos bastidores, aplicativo que tem o nome Olá Gestor 360 PB, tá certo? Eu queria que você falasse pra gente quando foi que realmente aconteceu aquele insight, aquele start, aquela virada de chave, né? Exatamente para que você identificasse essa carência, essa necessidade que muitos gestores, principalmente de cidades menores, têm, tá certo? Fala pra gente aí, por favor. Bom, Fernando, na verdade é o seguinte, você sabe que eu não paro de pensar em coisas, em alternativas, e com a chegada da IA, a gente realmente é estimulado a pensar, realmente pensar e pensar e pensar e produzir esses pensamentos. Mas a questão exatamente para surgir o app para a gestão municipal foi exatamente quando eu, particularmente, procurei me informar sobre informações sobre prefeituras do Nordeste, daqui da especialmente da Paraíba, né? E aí uma dificuldade muito grande. Existem muitas coisas, muitos aplicativos, muitos caminhos, mas eu
toda a minha vontade de descobrir as coisas, sempre tive muita dificuldade de encontrar certas coisas. E aí eu falei, caramba, pensar numa coisa aqui que seja mais prática, objetiva e com pouquíssimas telas. E aí foi quando eu conheci uma figura muito importante no desenvolvimento desse aplicativo, que é nada mais nada menos do que o contador da FAMUP, nosso amigo Aderaldo Ferreira, e nós conseguimos levantar, né, hoje com as IAs é muito fácil, com um clique eu sei quais são os aplicativos, quantos são, quanto custa de uso na administração municipal. E nós começamos a procurar carência. Então, a maior carência que nós encontramos para criar esse aplicativo foi exatamente a questão de trazer informações em tempo real, do dia a dia. Então, nós temos muitos aplicativos. O GovFácil, como diz as IAs, é o queridinho das prefeituras. O Colab, um DOC. E, cara, tem muito EPRs, né, que eles chamam, né? Mas nenhum tem uma pegada de trazer essas duas coisas básicas que abrem um leque imenso para a utilidade em tempo real, que é a avaliação de gestão em tempo real e coleta de demandas em tempo real. Então, isso a gente vai, no decorrer aqui do papo, mostrar exatamente aonde vão essas coisas. Então, essa foi a carência que nós encontramos de ter algo em tempo real e que tivesse um fundo de capital político muito, muito forte. Muito forte. E tem. E aí tem outras coisas que a gente não pode nem aqui no programa falar. A gente só tem informações que, por questão de segurança, a gente vai abrir somente para o gestor que adquiriu o aplicativo. Mas essa foi a ideia. E fazer com que essas duas variáveis, elas façam com que o prefeito passe a governar com mais agilidade e clareza, né? Com dados reais da necessidade. Não é aquele do escuro, né? Apagar incêndio, é evitar fogo, né? Evitar fumaça nas redes sociais. Então, esse nome veio também, está dizendo por isso, para ter essa visão 360 do município e permitir que o cidadão colabore com a gestão municipal. Muito bem, estou conversando com o empresário José Costa, de Campina Grande, criador exatamente do aplicativo Olá Gestor 360 Graus PB, que vai facilitar ainda mais. Na verdade, esse é o nome onde vai aparecer na abertura, mas o nome do endereço é o olagestorpb.com.br. Ah, muito bem. Então, olagestorpb.com.br. Inclusive, nós temos... Você pode até ir explicando aí, vá falando aí, Zé Costa, em cima dessa... Quem está assistindo pelo canal do YouTube Difusora 1, já está vendo uma tela aí, você pode ir falando, explicando essa tela. Pois é. E aí foi onde entrou exatamente a perspicácia e o conhecimento do Aderaldo. E quando ele falou, monta aí o esqueleto, monta um protótipo e me mostra. E eu comecei a mostrar. Ele gostou muito e fomos ajustando. Ele disse, agora é o seguinte, como é que as pessoas vão ver isso? Aí surgiu a ideia do banner, né? Esse é um banner que nós criamos. Ele acaba sendo, na verdade, um pequeno tutorial, porque o aplicativo é muito simples. São esses os caminhos que tem que acessar, né? Não é um app de Play Store ou de App Store, porque existem outros caminhos, outros custos. Eu hoje não teria nem a menor condição de sonhar em criar um aplicativo para colocar numa Play Store. E ele fica muito pesado, é muito caro, é muito difícil. E nem todo mundo quer baixar um aplicativo pesado no celular. Essa é a grande sacada. Então, com as IAs hoje, você pode criar o famoso app web, né? Ainda pode criar de forma estática, dando mais segurança. Então, tem muitos detalhes técnicos, não vem o caso. Mas o banner é exatamente para isso. A pessoa olhar aqui, esse banner recomendado que seja colocado no site da prefeitura. Toda prefeitura tem uma página, tem um site. Ele coloca, o web design vai colocar isso aí no cantinho lá e vai ser colocado. Mas também pode ser impresso e colocado nas secretarias, né? Para que as pessoas, o cidadão, leia o QR Code ou entre diretamente olagestorpb.com.br com a câmera. Ele vai ser levado para uma tela para se identificar. A gente teve todo o cuidado e aí começou a ficar muito difícil as coisas técnicas, né? Para fazer essa questão de validação. Então, a primeira coisa que vão pedir lá é para ele escolher o município, para ele se identificar. Ele vai ter que colocar um CPF válido. Se o CPF for inválido, o sistema não vai aceitar. E o segundo ponto, ele coloca um WhatsApp e já leva ele para a próxima tela, que é escolher lá o que ele quer, dar a nota
e o comentário que ele quer deixar sobre qual secretaria das 8 ou 9 que tem lá, nós listamos um padrão, que pode ser que nós tenhamos deixado alguma, dependendo do modelo de gestão, ou pode ser que nós colocamos secretaria demais. Aí nós criamos um botão de outras. Se o cidadão não souber o comentário dele em qual secretaria se encaixa, ele vai colocar em outras e vai levar, aí sim, para dar a nota e colocar o comentário embaixo e enviar. Então é muito simples isso aí de... Ô Zé Costa, veja bem, nós estamos acostumados, pelo menos aqui no interior, aqui no sertão, tem muitos gestores que às vezes chegam até a reclamar, tá certo? Da complexidade, da própria tecnologia, que ninguém deve reclamar, porque a tecnologia chegou, está avançando e ninguém vive mais sem ela, isso é fato, tá certo? Mas gestores, eles reclamam muitas vezes que a tecnologia dentro da administração municipal, ela costuma ser complexa, tá certo? Eu lhe pergunto, como esse olagestor.com.br, tá certo? Ele vai quebrar essa barreira no dia a dia da prefeitura. Como? Bom, o olagestorpb.com.br, ele, como eu já disse aqui, me antecipei um pouco, já falei que ele é muito simples, é acessado através de um endereço, então já tirou aquele peso do cidadão ter que baixar mais um aplicativo do celular dele. Isso, às vezes até eu tenho dificuldade com certas coisas que eu não quero baixar, encher meu celular de aplicativos. Né? E quando eu baixo, eu fico vulnerável a outras coisas. Então, quando eu acesso um site, não, eu acessei um site, saí do site e estou fora. Tá? Então, a primeira coisa é essa, é fazer com que seja de acesso fácil. A gente, às vezes, se empolga. Quando eu fiz o primeiro esqueleto, se você imaginar o que eu fiz aqui, a gente hoje dá risada, eu e a Beraldo. Me parece até que eu mandei para você um apanhado cheio de números, de quantidade de acidente, de não sei o que lá, de morte, de óbito, de nascimento, uma coisa imensa. Então aquilo, as informações são muito boas e existem. Só que tem dois problemas. Existem formas dispersas, você não consegue atender todos os municípios com a mesma informação. E segundo, o cidadão vai enlouquecer e não vai chegar onde ele precisa. Então, acessou o site, meu amigo, é muito simples. Primeira telinha, escolhe seu município. Escolheu o município. Aí coloca avaliar o município. E vai para aquelas telas que eu lhe falei. Então, a vantagem não é ter uma tela, um aplicativo leve, que não pesa em nada, não gasta quase internet nada por ter essa formatação estática, como eu te falei. Né? Ele vai sofrer alterações somente nas versões. Tá? E o gestor que adquirir não vai pagar pelas atualizações. E até coisas que nós vamos receber de feedback também, a gente vai estar colocando. Então, essa é a grande sacada, Fernando, é disponibilizar um aplicativo de fácil acesso e de rápida navegabilidade. Certo? Então, com 3 cliques, o cidadão cumpriu o que ele queria. Ele achou rápido, cumpriu o que ele queria, e etc. e tal. E para o gestor, muito simples, ele vai acessar com um login e senha. O login, por questões, mais uma vez, questão de segurança e veracidade, o login será sempre CNPJ da prefeitura. E a gente vai criar uma senha e administrar essa senha. O prefeito muda de mandato, né? Então a gente vai ter que acompanhar tudo isso aí ao pé da letra para não atrapalhar o funcionamento. Mas essa questão das dificuldades, das coisas complexas, não existe aqui. Você tem que entender hoje que as IAs são muito fáceis de você trabalhar e colocar coisas, mas você pode... Existem 2 caminhos complicados que a maioria das pessoas não tem noção ainda. Primeiro, as IAs, elas se alucinam. Elas têm alucinações. Chega uma hora que ela não consegue atender o que você quer. E ela começa a dizer, não, eu agora descobri o problema, eu agora sou um engenheiro. E não vai resolver, eu já vi que não vai resolver. Então, elas têm as alucinações dela. O ChatGPT, por exemplo, ele tem lá embaixo um aviso que IAs também comete erros. Confira o que foi solicitado. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é a questão colocar muita informação num canto só pesa, é complicado e dificultoso. Então, qual é a ideia do app? Coletar a avaliação, que é precioso para o gestor saber a avaliação dele, da gestão, a opinião popular da gestão em tempo real, não depender de pesquisas que vêm atrasadas, e a pesquisa que é feita hoje, amanhã, o cara já mudou de opinião, porque opiniões mudam a cada momento.
E com o app ele vai estar um reloginho lá, mostrando para ele lá se ele está com nota 5, nota 10, nota 8, nota 7, em tempo real. E as demandas chegando e distribuindo nas secretarias. Muito simples, muito simples. Logicamente o prefeito não vai executar, ele vai nomear um assessor, um gestor, alguém que vai cuidar disso e distribuir para as secretarias. Ou dar acesso a cada secretário que já pega a demanda dele, já toca, entendeu? Rapaz, a coisa vai muito, muito mais além. E quando a gente der as dicas das estratégias de segurança, aí que a coisa toma um pouco maior e é hoje uma carência imensa que nós temos hoje no Brasil. E o Nordeste está ficando complicado também. A gente vai tratar desse caminho que pode ser tratado de uma forma anônima, tranquila, segura, mas que a gente não pode abrir aqui muitas coisas. Muito bem. Você falou há pouco que o prefeito vai delegar, tudo bem, claro. Obviamente ele vai passar isso aí para os seus secretários, cada secretário na sua pasta, com o acesso ao Olá Gestor, tá certo? Agora eu lhe pergunto, se hoje uma prefeitura resolve adquirir esse aplicativo, tá? Determinado secretário de uma pasta, ele vai começar a usar. A pergunta é, quais são assim as principais áreas, né, que esse sistema consegue transformar e organizar imediatamente, tá certo? Existe alguma secretaria onde esse impacto ele pode ser mais urgente assim? Fernando, pelo aplicativo em si, não, ele não foi montado para fazer essa leitura assim, para organizar dessa forma. Eu acredito que o gestor, de posse dos dados por secretaria das demandas, ele vai ter muito mais competência de fazer essa organização, né, e essa padronização de grau, de necessidade, de urgência, de tudo. É o gestor que vai dar essa competência de impacto de urgência àquilo que está sendo tratado. O aplicativo não poderia chegar, olha, prefeito, cuide mais dessa área, cuide mais daquela. Essa é mais importante, essa é menos importante. Não, ele dá uma visão geral, o gestor vai ter lá abaixo do relógio, como se fossem uns gráficos, né, uns botões, no celular aparecem uns botõezinhos, com quantas demandas tem por secretaria, e ele vai saber qual a secretaria que está tendo mais ou menos demanda no decorrer de um tempo. Ele vai tomar decisão em cima disso aí, e ali ele tem a visão, qual é a secretaria que está tendo mais demanda, né? Qual que está tendo mais gasto para ocupar, e é por aí. O aplicativo ele é neutro nessa questão de tomada de decisão, ele dá as informações, e o gestor toma a decisão e que vai classificar o grau de impacto e urgência das demandas. Muito bem, eu vou deixar uma pergunta aqui para você responder na volta do intervalo, eu vou chamar o primeiro bloco, tá certo? Você falou que o gestor, claro, ele está prefeito, mas isso não é eterno. Vai chegar um momento que vai entrar uma outra gestão, tá certo? Isso. E você falou que existe uma senha, que vocês vão acompanhar isso aí, mas eu pergunto, a questão do sigilo, né, das informações para o próprio gestor, tá certo? As questões das informações. Cadê Zé Costa, meu querido Fonfon? Zé Costa já está aí. Eu deixei, inclusive, uma pergunta para ele antes do intervalo, antes do nosso intervalo comercial, uma pergunta que se relacionava à questão da segurança, né? Afinal de contas, é uma preocupação do gestor, exatamente a confidencialidade, que aquelas informações que estão naquele aplicativo, elas sejam informações que realmente estejam seguras, né? E aí eu perguntei a Zé Costa exatamente sobre isso, Zé Costa, à vontade, para você falar sobre essa questão da segurança do aplicativo, por favor. Bom, a segurança em questão de confidencialidade, né? Você quer se referir a isso? Dos dados do cidadão. Isso foi outro ponto, né? 2 pontos cruciais, foi o fiscal e o jurídico. Então, nós temos hoje tivemos a honra de poder conseguir, a muito custo, né? A questão do contador da FAMUP, que vai ser o responsável pela emissão das notas, quando da aquisição do equipamento, do aplicativo, e aí
a maioria dos municípios já conhece ele, sabe quem é a pessoa. E outra parte jurídica. Essa parte dá mais trabalho, por conta da lei da LGPD, né? A questão dos dados, Lei Geral de Proteção de Dados. O aplicativo ele é totalmente tá coberto por isso, tanto é que na entrada você tem que marcar uma caixinha ali, dizendo que concorda com os termos e condições, você tem que ter lá termos e condições, política de privacidade. Então aquela caixinha é que dá a segurança da confidencialidade dos dados. E quem é o grande responsável pelos dados e quais são esses dados que estariam vulneráveis? O nome da pessoa e o WhatsApp. Essa guarda fica a cargo do gestor. Né? A gente até, o usuário já autorizou. Ele não vai fazer mau uso dos dados do cidadão lá. E nas dicas estratégicas, que nós vamos dar pessoalmente, nós vamos poder abrir mais sobre essa questão da confidencialidade dos dados do cidadão. Mas é um aplicativo que veio seguro, leve, e para dar mais voz ao cidadão. Eu acho que hoje as redes sociais já dão muita voz ao cidadão, coisa que nós não tínhamos, né, Fernando? Antigamente era muito difícil a gente lidar conversar com o povo, era muito difícil, fazer comício, reunião, aquela coisa toda, era um desgaste muito grande. Nós vivemos uma época de atravessar o Brasil de ponta a ponta para fazer reuniões. Hoje a gente está aqui conversando, né? As redes sociais também são outros canais fundamentais, né? O Instagram, o TikTok, o Facebook. Cara, muita coisa funciona. Mas essa questão dos dados do aplicativo é somente o WhatsApp do cidadão que é o dado vulnerável, que nesse caso, quando ele informa, porque aí tem uma grande jogada, né? O cidadão tem vez e voz de uma forma rápida. E o prefeito, quando recebe a demanda, o gestor, ele tem lá a demanda escrita pela pessoa com nome, bairro, se é da zona rural, zona urbana. Isso aí foi outra sacada que o próprio Aderaldo levantou muito bem. José Costa, cria alguma coisa que dê mais voz à pessoa da área rural. Questão de dificuldade, distância e dificuldade, né? É mais difícil da área rural conversar diretamente com o gestor. E outro detalhe, o gestor recebe todo mundo. Eu já tive em gabinete do prefeito que a gente não consegue conversar porque as demandas que o cara tem que tocar ali ao vivo é impressionante. O cara é uma máquina de telefone, ele não consegue atender como ele gostaria. E então o aplicativo estreita isso. O cara fala direto com Fernando Antônio, prefeito de Cajazeiras. Eu mando uma demanda para você e você recebe instantaneamente. E você tem a chance, isso vai acontecer muito em cidades pequenas. Eu mandei um assunto que é interessante, complicado, mas que é muita agilidade. Eu, prefeito, eu vou clicar no botão do WhatsApp e vou falar direto com quem mandou a demanda para mim. Eu clico no botão e falo direto com o cidadão que mandou aquela demanda. E vou até dizer o seguinte, olha, amigo, vamos encontrar para resolver isso aqui, alinhavar melhor, conversar melhor, vamos marcar um local que a gente possa conversar bem, que não seja no gabinete. Essa questão de rapidez e agilidade, ela leva até como guardar bem as informações que estão lá à disposição, que são os dados do cidadão, que já autorizou, já está autorizado a fazer o uso daquele ali, sem nenhum problema. Beleza? Não sei se responder a ponta. Não, respondeu. Eu acho que, na verdade, o que vai fazer com que qualquer gestor ele tenha interesse em realmente receber vocês e conhecer melhor esse aplicativo, tá certo? É exatamente essa acessibilidade, esse estreitamento entre o gestor e a população, né? É um aplicativo que, com certeza, o aval maior que ele vai passar para o gestor é exatamente a aceitação do próprio povo, né? A população exatamente. Vendo a praticidade do aplicativo e a forma mais rápida de resolver os problemas da cidade, tá certo? Isso aí com certeza vai encher os olhos do gestor, né? Vocês já tiveram alguma experiência com eles? Com o aplicativo? Ainda não. Fizemos alguns testes, logicamente nós testamos algumas prefeituras, né? Já com CNPJ, com senha, tudo direitinho, demanda. Ainda não, porque nós tivemos 2 eventos grandes que ocuparam muito os prefeitos, que foi a Confep. A gente estava encerrando aqui a parte jurídica na época, não podia nem... Já teve gente que quer o aplicativo, tem prefeito que fala assim, como é que a gente faz? Eu quero agora. Não é agora, calma que a gente vai fazer. Tivemos a questão da Confep, e ocupou muito os prefeitos, e agora, dia 21 de maio, a questão do encontro dos prefeitos em Brasília, acabou que aqueles, só que são 4 ou 5 já estão aí na fila para adquirir o quanto antes,
para fazer isso aí. Agora, uma coisa que eu fiquei depois avaliando, essa questão do maior acesso permitido à área rural, é uma sacada incrível, e que as demandas são de tempo real. O prefeito vai poder resolver um problema antes que ele vire um problema nas redes sociais, por exemplo, de forma negativa. Então, é bacana isso aí, né? Logicamente que ele vai dosar o que vai poder atender ou não atender, mas está conversando com as pessoas e o cidadão vai estar avaliando a gestão em tempo real. Ele está sabendo, eu estou com nota, minha nota caiu, não sei o que lá, tal. Mais ou menos por aí. Então, confidencialidade e agilidade, a gente está coberto tranquilamente aí. Logicamente que o gestor vai saber fazer o melhor uso possível do aplicativo. Muito bem. Agora vamos pensar aqui exatamente na ponta final, tá certo? Certo. Se no caso você pudesse resumir, né, em poucas palavras, o maior impacto prático que esse aplicativo olagestor.com.br vai trazer para a vida do cidadão, né? Olá, gestor. Olá, gestor pb.com.br. olagestorpb.com.br. Muito bem, PB, tá certo. Vai trazer para a vida do cidadão, da dona de casa, do trabalhador, do município, né? Qual seria assim esse impacto assim que você visualiza que possa acontecer? Fernando, exatamente aquilo que eu estava falando ainda há pouco aqui, me antecipei um pouco, foi essa questão de estreitar o contato do cidadão com o prefeito e evitar de poder administrar, de conversar sem ter aquele, vamos dizer que no popular, um enxame. Onde um prefeito para, cara, é complicado, as pessoas cercam, né? E quando é uma pessoa carismática, é muito difícil de atender, porque todo mundo quer. Então, essa questão de estreitar e ter o WhatsApp do cidadão nas mãos do prefeito, isso é um avanço muito grande. Então, no gabinete eu já falei, cara, você vai no gabinete do prefeito, eu já fiquei com 5 horas e quando nós sentamos não resolvemos nada. O telefone não passou. Então, o impacto maior é esse estreitamento que vai ter. Talvez até diminua até a questão do dia a dia do prefeito, porque ele vai delegar. Né? Chegou aqui uma questão que é da área de saúde, passa para o secretário de saúde. Chegou uma aqui que é da área de transporte, passa para o transporte. E se ele já delegar aos secretários, a cada secretário o acesso, ele vai ter um enxugamento, né, de coisas que não virão nem para ele tomar conhecimento, vai tomar para ele decidir e executar o serviço, a demanda, se for necessário aí. Mas principalmente, Fernando, uma coisa que eu vejo é não trabalhar apagando incêndio, né? Depois que pegou fogo, já era, cara. Entendeu? Sabe aquela história que a gente está cansado de saber? Não existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Depois que o problema aconteceu, meu amigo, é complicado. E quando as coisas vão se avolumando, né? É verdade. Vai ficando... Ô Zé Costa, agora deixa eu falar de um outro ponto muito importante, né? Tem muito secretário aí, com certeza, de finanças, procurador do município, que agora já está se perguntando, ou vai se perguntar depois que assistiu o programa, que fica gravado nas plataformas, né? A questão da burocracia, tá certo? Todo mundo sabe que quando se trata de prefeitura, de gestão, essa questão de compra, né? Não é uma coisa simples, às vezes demora meses, por causa de licitações e tudo mais, né? Para a gestão adquirir o seu aplicativo, né? Seria uma forma rápida? Tem alguma forma simples assim? Ou tem que partir para toda essa burocracia, toda essa complexidade que existe quando é preciso negociar qualquer coisa com prefeitura? Fernando, isso foi outro ponto também que foi uma ajuda muito grande do contador, do Aderaldo, né? Então, o aplicativo ele entra exatamente como o SaaS, que no inglês diz que é Service as a Service, ou seja, serviço como serviço. Então, esse tipo de coisa, ele está na inexigibilidade de licitação, está dentro do limite, e a nova lei de licitação permite exatamente a aquisição de aplicativos como esse aqui, rápido. Mandou o CNPJ, manifestou o interesse, mandou o CNPJ lá para o contador,
ele vai emitir a nota fiscal, vai fazer lá a questão que ele chama de empenho, pagou, recebe o acesso imediato. E aí nós estamos trabalhando de uma forma seguinte, o acesso ele pode ser por 12 meses ou para o mandato. O mais interessante é para o mandato, enquanto nós temos 1 ano e meio ainda de mandato, né, dessa legislatura, não é isso? Então o ideal seria adquirir para esse ano e meio de mandato, somente numa nova legislatura que renovaria, certo? Mas é muito rápido, rapaz, não tem não, e está perfeitamente dentro da lei, das licitações, que está regendo hoje essas coisas aí. E essa questão da parte legal, como eu te disse, tem lá na nossa parte do aplicativo, a política de privacidade está colocada lá, a questão dos termos de uso, a questão da LGPD nós estamos seguindo à risca, e a parte fiscal, como eu disse e repito, hoje o contador da FAMURT, que orientou, conhece como ninguém, né, tanto quanto os prefeitos, os caminhos, né, legais, fiscais e dessa parte aí. Então, a burocracia nossa praticamente só não é zero, que tem que receber o CNPJ, preencher o contrato e liberar a senha. Muito bem. Muito bom. 17h49, conversando com José Costa, empresário de Campina Grande, que lançou o aplicativo olagestorpb.com.br. Eu vou chamar o nosso segundo bloco de intervalo e já a gente volta. Sem Limites volta já. 17h55, Sem Limites, o programa da sua tarde. Hoje conversando com José Costa, empresário da cidade de Campina Grande, que idealizou o aplicativo olagestorpb.com.br. Meu querido Zé Costa, estamos chegando já praticamente no finalzinho do programa. Eu queria que você agora... Tá me ouvindo, Zé Costa? Tá ouvindo? Claro. Pronto. Alto e claro. Eu queria que você agora aproveitasse aí esse tempinho para você deixar uma mensagem aí para todos os gestores, secretários, né? A respeito do aplicativo Olá Gestor 360pb, não é isso? .com.br, exatamente para a forma de adquirir, a rapidez para adquirir esse aplicativo e, obviamente, facilitar ainda mais a vida do gestor. E você já entra com seus agradecimentos, suas considerações finais, por favor. Ok, Fernando. Bom, quero realmente estimular, né, aos gestores, secretários, etc. e tal, principalmente um recado para o cidadão que aproveite essa oportunidade, passe a ter mais voz, se engaje nos processos políticos do seu município. E o aplicativo em relação à aquisição, você vê que quando você abre aí o olagestorpb.com.br, imediatamente aparece o botão do WhatsApp. Ele tem dois motivos. Primeiro é o suporte, né, 24 horas. Apertou no botão, a gente vai dar o suporte que for necessário, tanto para o gestor quanto para o cidadão. E é o canal que a gente vai receber as intenções de aquisição do aplicativo, e vamos dar as coordenadas aí. Mas é isso, é enfatizar que é importante a participação política, né, da sociedade do município, é importante que o gestor trabalhe com a principal moeda de um município, chama-se povo, né? Então, quando você trabalha realmente diretamente com o povo, eu acredito que tem resultados melhores, né? E de uma forma mais ágil, real e rápida e objetiva, eu acho que só tem a acrescentar. E também dizer que nós estamos nos preparando, porque independente das aquisições ou não, nós vamos agora, a partir de julho, depois do São João, investir na divulgação do aplicativo em rádios e outros canais, como o seu aqui e outros canais, para que já vá criando demanda, que as pessoas se acostumem a acessar o olagestorpb.com.br e já deixar suas demandas. Porque quando o gestor adquirir, já tem um caldeirão de demanda lá, e ele vai poder já tratar de dados reais. Tá bom. Zé Costa, eu quero
quero Deixa eu agradecer. só fazer uma coisa. Nós vamos entender, nós temos a intenção de visitar quem comprar cada município desse aí, para dar o apoio necessário, ao vivo. Pronto.